Boa noite, meus irmãos e amigos. Nesse culto dominical de 17 de maio de 2020, nós estamos agora nesse culto da noite com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo, que é louvar e adorar a Deus. Não são as circunstâncias que devem determinar a nossa fé, mas é a nossa fé no Senhor que nos leva a lidar e a superar circunstâncias, como vimos hoje na mensagem pela manhã. Agora, nesse culto da noite, você já está visualizando o tema da mensagem, o texto bíblico. Você já pode abrir sua Bíblia, já deixar aí ligado seu smartphone nesse texto, compartilhar também com outras pessoas, para que todas elas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Então, estamos aqui para adorar a Deus. E adorar a Deus num momento como esse parece muito estranho. Por exemplo, eu estou falando com você através desse canal, mas eu fico imaginando quantas outras pessoas poderão ser alcançadas se cada um de nós compartilhar essa palavra. Não por mim, não por causa do meu nome, mas por causa da palavra de Deus. Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes, capítulo 11, que fala do verso 1 ao versículo 4, algumas coisas interessantes. A primeira delas é a seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe o que é isso? Não é uma pregação agora, mas só uma sinalização. Naquela época, os que tinham a plantação de trigo, colhiam o trigo, então moíam o trigo, colocavam em sacas, enchiam os navios com as sacas de trigo e iam para o porto, então, ver a sua embarcação, ou aquela embarcação levando aquela carga preciosa de trigo. Os navios, então, saíam, partiam cheios. E tempos depois, os navios voltavam vazios de trigo, mas com dinheiro. E então o escritor bíblico diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É claro que ali tem a ver a questão mercantil, a questão comercial, mas eu creio que isso se aplica também na questão espiritual, ou seja, a gente espalha a palavra e os resultados são vidas para a glória do Senhor, porque nós ganhamos, não para nós, ganhamos vidas para o reino de Deus. E outro texto que também ali está em Eclesiastes 11 é o seguinte: planta 1, 2, 3, espalha a semente, porque você não sabe qual delas vai dar fruto, você não sabe que mal virá. Então, vá plantando, vá espalhando a semente. É isso que a gente tem que aprender. Então, quero orar nesse momento para que Deus, neste culto dessa noite, fale ao seu, ao meu, ao coração de todos nós. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de outra vez comunicar a Tua palavra. Que Tu renoves a nossa fé e que Tu enches o nosso coração com alegria em fazer a Tua vontade. Aqui estamos para expressar nossa gratidão ao Senhor pelo que Tu és e pelo que Tu fazes. Mas oramos também para que neste culto, de uma forma extraordinária, pela Tua palavra, Tu fales ao coração de todos. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que eu gosto muito no momento do culto, e você já deve ter visto essa sequência, é o momento da oração. É o momento em que a gente coloca um tema específico ou alguém específico para a gente interceder. A gente já orou pelas pessoas desempregadas, oramos muito pelas pessoas da área da saúde, da limpeza, oramos pelos desempregados, oramos pelas famílias, oramos pelos líderes do nosso estado, da nossa cidade, do nosso Brasil. O que mais temos que pedir? Pelo que mais temos que interceder? Eu creio que você deve ter no seu coração alguma coisa que seja algo muito particular, alguma coisa que tenha a ver com você, exclusivamente sobre você. Não é mais sobre o outro, não é sobre aquele que está longe, não é pelo que está distante, mas pela sua vida. Então eu quero orar por você. Eu não vou orar por você porque sou melhor do que você. Não vou orar porque eu não tenho problemas. Mas a Bíblia nos ensina e nos adverte e nos admoesta a orarmos uns pelos outros. E orar uns pelos outros é exatamente eu deixar de focar em mim e na minha dor, no meu sofrimento, e pensar no outro, na sua dor, no seu sofrimento. Enquanto você ora a Deus por mim, pela minha família, eu quero orar por você e pela sua família. E para nós orarmos
nesse momento, eu gosto muito de buscar um texto bíblico que nos dê fundamentação, nos dê base, porque a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Mas eu quero ler, ou melhor, citar 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Que é assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vou ler agora, vou citar numa nova tradução. Lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Ou melhor, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele os exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos orar então? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça a Deus por você, peça a Deus por mim, por todos nós. Mas no momento de nós realmente pensarmos mais no outro do que nós mesmos. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento em que estamos intercedendo, quantas pessoas estão orando, quantas igrejas reunidas nos lares, quantos cultos online estão acontecendo nesse exato momento. E outros ainda vão acontecer logo em seguida. Quanta gente orando, quantos joelhos dobrados, quantas mãos estendidas, quantas famílias estão reunidas em culto ao Senhor nesse momento. E nesse momento, ó Deus, quantas orações estão sendo feitas. Mas, ó Deus, quero te pedir em particular, por aquele que está vivendo um drama familiar, que está vivendo a incerteza do futuro, que está preocupado com o dia seguinte, porque já abriu a geladeira e vê que os produtos estão diminuindo, que já não há mais alimentos na despensa, que a conta no banco já está zerada, que a ajuda ainda não chegou, pessoas que estão desesperadas, ouvindo o clamor dos filhos pelo alimento, homens que já se sentem angustiados porque, como chefe de família, não tem como prover o sustento para a sua casa, mulheres que estão assumindo o duplo papel, seu, de mulher, de mãe e do marido. Ó Deus, tem misericórdia desses lares, que tu estejas atento, Senhor, a cada coração quebrantado que se humilha na tua presença, a cada joelho dobrado que se quebranta na tua presença, a cada mão estendida que, ó Deus, expressa o clamor por um milagre. Ó Deus, que tu ouças, que tu estás ouvindo e que tu respondas, porque há de responder para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos daqui a pouco uma mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, mas antes da mensagem bíblica, eu quero convidá-lo a ouvir uma canção, uma mensagem musical. Eu creio preparada para esse momento, para a sua reflexão, para a sua introspecção. Enquanto você ouve e vê esta canção, deixe Deus preparar o seu coração. Na verdade, ore para que Deus prepare o seu coração para a palavra que será anunciada em seguida. Que Deus abençoe a sua vida. Logo após a mensagem musical, você vai ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me acolhe amor e dá-me alegria.
passarei, pois eu sei que é Deus. Jamais me abalarei, a Ele cantarei. Tu és meu Deus, protetor, meu escudo e libertador, torre forte, meu abrigo, meu socorro vem de ti. Tu és meu Deus, protetor, meu escudo e libertador, torre forte, meu abrigo, meu socorro vem de ti, meu Salvador. Socorro encontro em ti, meu Salvador. Refúgio e proteção encontro em ti. Muito bem, meus irmãos e amigos, creio que Deus falou ao seu coração através da mensagem musical que você ouviu. Certamente que agora você deve estar muito bem desejoso de ouvir a palavra de Deus. Conforme vocês estão vendo na tela, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, e o tema é o amor e o poder de Jesus para salvar. É um texto longo, mas eu creio que é muito necessário que você ouça e você acompanhe na sua Bíblia toda essa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus então lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse:
vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Que leitura maravilhosa! A leitura é extraordinária, mas a gente pode imaginar a descrição detalhada de todo esse episódio. Que coisa extraordinária! É claro que no início do texto a situação é muito dramática. A Bíblia diz que Cristo chegou na terra dos Gerazenos. Em outra tradução, fala de terra dos Gadarenos. Terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos é uma referência diferente, ou são palavras diferentes para a mesma região. Pois bem, o que a Bíblia fala é que Jesus havia enfrentado uma tempestade. Se você ler Marcos capítulo 4, você vai ver que eles enfrentaram a tempestade que quase levou todos à morte. Cristo interveio, a tempestade deu lugar à bonança e eles em paz chegaram à terra dos Gerazenos. Porém, diz a Bíblia que quando Jesus chegou, algo estranho aconteceu. Na verdade, algo estranho já estava acontecendo. O destaque que a gente vê aqui, na verdade, a gente vê 3 grupos. A gente vê os discípulos, a gente vê os discípulos, a gente vê a pessoa de Jesus e a gente vê também a pessoa do Gerazeno. Esses, digamos assim, essas 3 atuações. O Gadareno, ou Gerazeno, no texto, os apóstolos e a pessoa de Jesus. E ainda tem outros personagens que vou citar mais tarde. O fato é que a Bíblia faz uma pequeníssima biografia desse Gerazeno, que está em destaque. Quem era esse homem? Como é que ele estava? A Bíblia diz que esse homem vivia um estilo de vida certamente fora do propósito de Deus. Eu não creio que Deus tenha dado vida a qualquer pessoa para viver na condição em que aquele homem se encontrava. A Bíblia diz literalmente que ele andava nu, urrando feito animal, se retalhando com pedras, se ferindo com pedras, andando pelos sepulcros e colinas. E ainda diz assim, que esse homem não havia nascido nessa condição. E certamente que as pessoas o conheceram antes desse episódio tão sofrido. A Bíblia diz, se você conferir no texto que nós lemos, no capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 3, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ou seja, pessoas tentaram ajudá-lo, pessoas tentaram socorrê-lo, pessoas tentaram livrar ou impedir que ele sofresse mais, diz a Bíblia. E ainda aqui no verso 4, muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. E outra coisa, diz a Bíblia, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Esse homem estava só. Esse homem estava numa situação degradante, vergonhosa, não só por uma questão ética, social, andava nu. Esse homem estava abandonado. Mas o abandono não foi algo inicial. O abandono no qual aquele homem estava vivendo, abandonado, desamparado, digamos assim, não é porque ninguém se importava com ele, não é porque ninguém ligava para ele. Pessoas antes tentaram ajudá-lo. Pessoas antes tentaram contê-lo. Pessoas antes tentaram socorrê-lo. Mas as forças espirituais malignas que agiam naquele homem impediam qualquer convivência social, impediam qualquer tipo de controle de outros sobre ele, de apoio. Os espíritos malignos o colocaram em situação vergonhosa, vexatória, de modo que as pessoas se afastavam, chegando ao ponto das pessoas desistirem. Há pessoas assim, porque o mal, meu querido, o mal,
não é algo intenso da noite para o dia. É algo que se processa. É algo que vai se agravando com o passar do tempo. Acontece um problema, as pessoas tentam ajudar, a pessoa tem um período de recuperação, volta ao problema de forma mais grave, as pessoas tentam ajudar, aí chega uma hora que inviabiliza. Há pessoas que estão vivendo uma situação hoje tão difícil, não é porque não quiseram ajudar seus familiares nem os amigos, é porque inviabilizou. Esse homem fora encontrado por Jesus nessa situação. E aqui é interessante porque quando Jesus pôs os pés naquele lugar, e tem um detalhe, deixa que eu não tinha falado, cortando-se com pedras. Sabe o que é isso? Aquele homem, além de estar numa situação vexatória, vergonhosa, abandonado pelos seus, estava agravando o seu estado físico pelos ferimentos que se provocavam, que provocava contra si mesmo. Era aquilo que hoje a gente chama de autolesão. É claro que a gente tem que entender as diferenças. A autolesão como um transtorno que hoje já é estudado pela ciência, a psicologia muito bem tem conhecimento para tratar as pessoas que sofrem com autolesão, nesse caso através de uma psicoterapia, como profissional de saúde, as pessoas que têm esse transtorno podem superar as causas desse comportamento prejudicial. Só que aqui a autolesão não era uma questão de transtorno psíquico. A autolesão era por uma ação maligna espiritual que ali acontecia na vida dele. Então percebe como esse homem estava vivendo uma situação que a tendência era se agravar a cada dia, a cada momento. E outra coisa, esse homem, diz a Bíblia, ele andava pelos sepulcros e pelas colinas. O que são os sepulcros? Lugares de morte. Lugares onde a morte domina, onde a morte está posta ali, onde a morte apenas está estabelecida pelos corpos dos que ali são sepultados. Pois bem, esse homem estava numa situação terrível, uma vida antissocial, uma vida de sofrimento físico, de sofrimento espiritual e caminhando para a morte não só física, mas uma morte espiritual. Pois bem, a palavra de Deus diz que foi nessa condição que foi encontrado. E aí entra aqui o texto que descreve quando Cristo desembarca com seus apóstolos naquele lugar. Diz a Bíblia que saiu um homem. Como assim? Esse homem foi até Jesus. Se você ler aqui o verso 6 de Marcos 5. Quando ele viu, ele quem? O homem. O homem que estava nu, se ferindo com pedras, urrando feito animal, andando pelos sepulcros e colinas, abandonado pelos seus, porque ninguém era capaz de dominá-lo. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Deixa eu explicar aqui o que a Bíblia deixa claro. Não foi o homem que, em são estado de consciência, resolveu se aproximar de Jesus, mas os demônios, os espíritos imundos que atuavam naquele homem, quando viu, porque aí a linguagem é muito flexível, porque fala no singular e depois fala no plural. Então, os demônios que estavam naquele homem, numa coletividade, ou seja, a coletividade daqueles demônios, vendo Jesus, aquele homem correu até Jesus, se prostrou diante de Jesus. Vejam só isso. Por que os demônios fizeram isso? Porque os demônios reconhecem o poder de Jesus. Os demônios estremecem diante do poder de Jesus. O apóstolo, melhor, o escritor Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta universal, ele disse: você crê em Deus? Até os demônios creem e estremecem. A diferença é que os demônios tremem diante de Deus, diante de Jesus, estremecem e se curvam diante de Jesus, porque eles sabem do poder de Jesus. Os demônios, que podem fazer tantas coisas, eles tremem diante de Jesus. E vem uma pessoa insensata, imprudente, e quer falar mal de Jesus. Quando eu vi uma cena lá na região norte, um grupo de pessoas, não vou dizer mais detalhes para não entrar em questões,
mas um grupo de pessoas reunidas no meio da floresta, num acampamento. Essas pessoas pegaram páginas da Bíblia e fumaram as páginas da Bíblia. Pessoas que usam os símbolos que representam a fé cristã e fazem pouco caso, e debocham, e usam de maneira a profanar. Os demônios tremem diante de Jesus. E esses espíritos malignos realmente se dobraram diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus realmente. E enquanto esteve no mundo, foi Deus de carne e osso. Os demônios tremeram diante de Jesus. E aquela frase é verdadeira. Há poder no nome de Jesus. Outra frase verdadeira. Há poder no sangue de Jesus. Eles reconheceram. Só que tem uma coisa muito interessante. É que esse texto diz a Bíblia que quando Jesus viu aquele homem possuído por demônios, diz a Bíblia que Jesus havia dito para aqueles demônios, na coletividade, né, dirigiu-se Jesus falando à coletividade dos demônios: saia deste homem, espírito imundo. Saia deste homem. Por que Cristo falou isso? Porque Jesus veio para libertar e para salvar todo aquele que está perdido. Cristo veio para libertar, salvar e transformar a vida da pessoa. Cristo não tem prazer em ver uma pessoa dependente química. Cristo não tem prazer em ver uma pessoa dependente dos vícios, da prostituição, das drogas, da bebedeira, de práticas do roubo, do crime. Pessoas que estão escravizadas pelo mal. Cristo não tem prazer. Cristo não tem prazer em ver um homem que agride a esposa, o marido, ou a esposa que agride os filhos. Cristo não tem prazer em ver as pessoas vivendo fora do projeto de Deus. Quando Cristo olhou para aquele homem nu, com feridas, com marcas do corpo, das pedras que ele usava para se retalhar, aquele homem numa imagem degradante, eu fico imaginando Cristo olhar para aquela cena e dizer assim: não foi para isso que eu te dei vida. Não foi para isso que eu te dei vida, porque toda a vida é projeto de Deus. Você acha que se uma mãe não tem prazer em ver um filho viciado nas drogas, se prostituindo, vivendo uma vida dissoluta, gastando dinheiro de modo irresponsável, vivendo de modo destruidor e destrutivo, se uma mãe, se um pai não tem prazer, muito mais Deus voltou da vida de todos nós. Cristo olhou para aquele homem, viu naquela situação e disse: sai dele. Mas aí que diz a Bíblia: os espíritos imundos resistiram, porque eles são rebeldes. Os espíritos imundos são desobedientes, eles resistem à ação de Deus. É como se ele dissesse: este homem é nossa propriedade, este homem é nosso, faremos dele um boneco, faremos dele o que bem desejamos. Mas há poder no nome de Jesus. E quando os demônios resistiram, e aí Cristo fez uma pergunta muito interessante: qual é o teu nome? Por que Cristo perguntou o nome? Não há detalhes para essa pergunta. O texto não apresenta detalhes, mas nós sabemos, na cultura oriental, ali do Médio Oriente, Oriente Médio, quando você conhece o nome de uma pessoa, você conhece a pessoa. Quando Deus se revelou a Moisés, disse: eu me revelei a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas eu me revelo a você como eu sou o que sou. Eu era e sou e sempre serei o mesmo. Quem revela o nome, se revela. E Deus se revela por vários nomes, como Deus é minha bandeira, Jeová Nissi, Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara, Jeová Shalom, eu sou o Deus da paz. E assim Deus vai se revelando, e foi se revelando pelos nomes até chegar na pessoa de Jesus. Aquele demônio estava tentando se esconder atrás daquela pessoa. E aí, como houve uma resistência, aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Está aqui no versículo 9 e 10, 9 de Marcos capítulo 5. Meu nome é Legião, diz a Bíblia, que ele respondeu: porque somos muitos. A palavra legião para nós aqui não tem muito sentido, significado. Mas para aquela época, legião tinha uma importância, um significado muito interessante. Legião era um grupo de 6.000 soldados.
6.000 soldados compunham uma legião romana. E havia oficiais que conduziam e o comando maior de todo aquele grupo de 6.000 soldados. Em tese, havia 6.000 demônios atormentando aquele homem. Veja só a linguagem. Meu nome é porque somos. Então havia uma espécie de esquizofrenia, se me permitem o comparativo. Havia uma espécie de 6.000 personalidades que atormentavam dia e noite, porque diz a Bíblia que dia e noite aquele homem andava pelos sepulcros, pelas colinas, urrando feito animal, se ferindo de pedras. Diária e constantemente, 6.000 personalidades tentando destruir aquele homem. E aqueles demônios disseram, meu nome é Legião porque somos muitos. Mas Cristo tem poder contra um demônio, contra 6.000 demônios, tantos quantos Cristo tem poder sobre todos e sobre tudo, porque Ele é o Senhor. Há poder no nome de Jesus. E então diz a Bíblia que antes dos demônios saírem, eles tentaram ali criar uma situação para dificultar. Diz a Bíblia o seguinte, que no verso 10 de Marcos 6, implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Aquela região dos Gerazenos, aquela região dos Gadarenos. Os demônios atuavam naquela região. E aqui para nós uma coisa muito particular. Os demônios muitas vezes se fixam em certas regiões pela legalidade que são dadas, pela legalidade que é dada a eles. Quando um homem, chefe de família, serve aos demônios, ele envolve a sua família nisso. Quando um empresário dedica aos demônios a sua empresa, ela é serviçal. Então, é preciso ter esse cuidado. E diz a Bíblia que esses homens, então, tiveram, os apóstolos viram aquela cena. E então, diz a Bíblia que Jesus permitiu que os demônios entrassem em 2.000 porcos que estavam sendo cuidados naquela região. Os demônios entraram nos 2.000 porcos. Imaginamos pela conta 3 demônios para cada porco. E os 2.000 demônios, ou melhor, os 2.000 porcos foram levados pelos demônios a um precipício e se jogaram no mar e morreram afogados. Aí vem a pergunta, por que Cristo permitiu isso? Talvez para, de forma didática, dizer qual seria o fim daquele homem. O homem, possuído por 6.000 demônios, um dia chegaria a, num ato de desespero, atentar contra a própria vida. É isso que os demônios fazem. Eles vieram, como Jesus falou sobre o ladrão, para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e os demônios não fazem outra coisa senão isso. Pois bem, os 2.000 porcos morreram. Os que cuidavam dos porcos foram à cidade, contaram todo o caso e foram os moradores para ver o que tinha acontecido. E diz a Bíblia que viram o ex-endemoniado sentado, vestido em são juízo. É o amor de Jesus. Com o poder, ele libertou aquele homem. E com o seu amor, Jesus libertou, ou melhor, transformou e salvou aquele homem. Com o poder, Cristo liberta. Com o seu amor, ele transforma e salva. Cristo veio salvar todo aquele que crê. Ele veio salvar você. Ele quer salvar você. Pode ser que você seja preso a situações que você não desejou, mas que você foi permitindo, que você foi deixando, e hoje você está escravo de vícios, de práticas que você não consegue se libertar. Mas lembre-se, há poder no nome de Jesus e amor suficiente para se importar. A Bíblia diz que Cristo enfrentou uma tempestade com seus apóstolos. E só uma pessoa foi salva, aquele Gerazeno. Diz a Bíblia que a cidade expulsou Jesus. Numa linguagem muito diplomática, disse assim, Senhor, estamos com medo, estamos apavorados. Vai embora, Senhor. Eu fico imaginando, gente, o texto fala que toda aquela cidade não conseguiu conter a violência daquele homem. Aquela cidade não conseguiu dar freio, libertar aquele homem. Aquela cidade toda praticamente viu aquele homem transformado. Mas mesmo assim, eles preferiram ficar sem Jesus. Como pode isso? Como pode a nossa geração hoje, que sabe de tanto sobre Jesus, que ouve a palavra de Deus, que ouve sobre o amor de Jesus, não queira Jesus?
Como é possível? Como é que alguém que, não, eu sei, Jesus salva, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele traz salvação, mas eu agora não. Eu estou muito ocupado com os meus afazeres, tenho muitas demandas na minha vida. Como pode? A Bíblia diz que Jesus foi convidado a se retirar daquela cidade. E isso prova, sabe o quê? O amor de Jesus. Ele tem todo o poder, mas Ele ama. A ponto de dizer, você não quer? Então não posso ajudar. Lembra que Ele falou em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E você é com ele e comigo. Mas se não abrir a porta, eu não vou entrar. Aqueles homens fecharam a porta do coração de cada um deles para Jesus. Disseram, Senhor, vai embora. E aí o gadareno, ex-endemoniado, Senhor, deixa eu contigo. Aí Cristo falou, não. Volta para os teus e anuncia aos teus o quanto o Senhor te fez e quanto teve misericórdia de ti. Você fez, ou melhor, a sua família, em outras palavras, que está dizendo, você foi testemunha, ou melhor, a sua família foi testemunha de todo o sofrimento que os demônios causaram a você. Você andava nu, errante, se ferindo, agora que eles sejam testemunhas das obras do Senhor, das obras de Deus na sua vida. É o poder e o amor de Cristo para salvar. Em Lucas 19, versículo 10, Cristo fala, porque o Filho do Homem veio achar e salvar o que se havia perdido. É o poder e o amor que Jesus usa para salvar. Ele quer salvar a sua vida, ele quer libertar, ele quer transformar, ele quer salvar. E isso só ele pode fazer. Quer entregar a vida a Jesus? Quer ser liberto dos seus vícios? Quer ser liberto daquilo que o sofre, daquilo que o faz sofrer em termos de pecado, de atitudes erradas? Você quer ter a vida eterna? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Do jeito que você está, como você está, sem nada querer tirar, sem nada querer acrescentar. Como você está? A Bíblia diz que o homem foi até Jesus. Ele estava nu, ferido, acometido de ações malignas, mas Jesus não se afastou dele. Jesus esteve ali e com o seu poder, a autoridade que ele tem, expulsou os demônios, libertou aquele homem, transformou, salvou a vida dele. E mais, aquele homem pôde testemunhar. Se você lê o livro de Marcos, como os outros evangelhos, você vê que Cristo voltou à região de Decápolis e encontrou ali alguns servos dele. Sabe por quê? O ex-endemoniado foi testemunha do poder de Jesus e do amor de Jesus. Eu fico imaginando aquele ex-endemoniado quase que adaptando a linguagem do ex-cego de nascença. O ex-cego disse, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Talvez o ex-endemoniado pudesse dizer, eu só sei de uma coisa, eu era escravo do maligno, agora eu fui liberto em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os olhos, oremos ao Senhor. Peça ao Senhor nesta hora, para que Ele intervenha na sua vida com poder e com amor que Ele veio trazer para mudar a sua vida. Ora, o Senhor diga, Senhor Jesus, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser salvo. Me liberta das ações malignas, me liberta daquilo que quer destruir a minha vida. Tira de mim aquilo que está me escravizando. Torna-me uma pessoa livre, transformada e salva pelo teu amor e pelo teu poder. Eu oro agora, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que Deus te abençoe, que você possa ser testemunha do amor e do poder de Jesus para outras pessoas, segundo a palavra dele. É isso que eu desejo para vocês de todo o coração. Amém e amém.